Igreja, é engraçado, para não dizer outra coisa, quando Deus usa circunstâncias para nos edificar, para nos trazer vida, para nos trazer direção. E certamente essa palavra ela trouxe vida, ela trouxe graça, ela trouxe unção na minha vida primeiramente, amém? E eu quero, em nome de Jesus, colocar isso para você, que você deseje que esta palavra, que ela fale ao seu coração e que ela te edifique. Abra no Salmo 139. Você que nos ouve e nos assiste pelas mídias, também tenha isso no seu coração. Diga para o Senhor que você quer ouvir dEle, quer ser edificado por Ele. Amém? Salmo 139, versos 3. Acompanhe comigo, está projetado aqui. A minha versão é a Revista e Corrigida, mas você pode acompanhar aí. Cercas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Agora vá para o verso 23 e 24 deste mesmo salmo. Diz assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. O versículo que está em Provérbios capítulo 4, verso 18, também faz parte desse tema. Provérbios capítulo 4, verso 18. Mas a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Amém? Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez, pedir ao Senhor que Ele nos traga iluminação, graça, entendimento. Pai amado, Senhor meu Deus, nesta hora em nome de Jesus, Senhor, eu quero me apresentar, ó Pai, ó Deus, como canal de bênção do Senhor, como instrumento do Senhor santo, livre e desobstruído, para que seja o Senhor engrandecido, seja o Senhor glorificado. Venha, ó Deus, na vida de cada um que está presente, de cada um que nos assiste, Senhor, sendo instrumento de transformação, de graça, de renovo e de vida. Assim eu oro, Pai, em nome de Jesus. Amém? Como foi lido nessa noite, amados, o tema é use-me como um farol que brilha à noite. Eu quero começar nessa noite fazendo algumas perguntas, para que você possa começar a se colocar diante do Senhor. A primeira pergunta dessa noite é: por que alguém diria a Deus, sonda-me, ó Deus? No que estaríamos pensando ao dizer algo tão forte a Deus? Era por acaso Davi hipócrita, presunçoso, para fazermos tal afirmação, amados, a Deus? Seria porque estamos sendo acusados de alguma coisa, de fazer ou deixar de fazer? Como está a nossa consciência? Outras pessoas devem se espelhar no modo como eu e você temos vivido? São perguntas difíceis, perguntas que nos fazem olhar para como nós temos vivido, como nós temos agido, como nós não temos agido, e nos fazem, às vezes, ficar com vergonha, pois eu fiquei com vergonha. O salmista,
autor deste Salmo 139, que por acaso era Davi, ele expõe o seu coração a Deus. Então nessa noite eu quero que você aproveite como noite Shekinah, como mês Shekinah, que é a presença de Deus, que é a glória de Deus, que é o manifestar da habitação de Deus neste lugar, na sua vida, na minha vida, que você aproveite para expor o seu coração ao Senhor. Nós hoje podemos ver o coração de Davi, com certeza hoje muito mais fácil do que outros viram em sua época. Hoje nós temos a palavra do Senhor que nos traduz, que traz a direção, que traz o entendimento. O autor bíblico, ele nos mostra um Davi que talvez os seus contemporâneos não tenham visto. Mas Davi, ele começa neste Salmo 139, ele começa dizendo a Deus que ele conhece bem o seu coração. E ele começa dizendo, além disso, ele convida o Senhor a sondá-lo, como se Deus já não o conhecesse. Então nessa noite, que você possa convidar o Senhor para ver o seu proceder, ver como você tem agido, como você tem vivido, como você tem reagido. Eu ouvi de um amado irmão há muito tempo, e isso tem se tornado um filtro para a minha vida. O problema, às vezes, amados, não era como eu agia, mas como eu reagia. É esse reagir que faz de mim e de você um cartão, uma apresentação. Como você tem reagido diante das circunstâncias? E Davi, ele, ao dizer isso a Deus, dizer que ele é convidado, que ele pode sondá-lo, que ele pode esquadrinhar o seu coração. Nós vimos no verso 3, esse convite de Davi ao Senhor. E ele diz assim: cercas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Em outro momento, em outra versão, ele diz: esquadrinhas o meu andar. Nós aprendemos na noite Shekinah que esse esquadrinhar é peneirar. Mas em uma outra versão, na NVI, diz assim: sabes muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos são bem conhecidos por ti. É algo que nós precisamos aprender. Davi, ele disse a Deus que gostaria que ele esmiuçasse. Alguém conhece este verbo, esmiuçar? É aquele que passa assim, olha, não fica nada, haja em tudo. Foi o que Davi disse a Deus. Então nesta noite de momento Shekinah, de noite Shekinah, em que nós estamos dizendo a Deus: usa-me como um farol. Será que nós hoje podemos ser farol? Davi, ele pede a Deus que realize uma investigação acurada, uma investigação rica em detalhes. E isso mexeu comigo. Eu fiquei intimidado quando essa palavra foi me colocada, e quando eu passei a meditar nela, eu fiquei intimidado ao dizer isso. Eu já cantei aquele hino, mas nunca sob a ótica, sob a luz desse texto, de dizer a Deus para que Ele me esmiúce, para que Ele me investigue, para que Ele me analise, para que Ele me filtre, para que Ele me penere. Davi, ele faz isso com uma intenção. A primeira de suas intenções é
saber se há na sua vida algum caminho mau, mas também ele tem o temor de não estar vivendo, de não estar agindo, de não estar sendo testemunho, de não estar sendo farol para aqueles que vivem no seu redor. Davi, ele tem essa coragem. Que eu e você tenhamos essa coragem, que nós tenhamos esse temor de colocar diante de Deus e falar: Senhor, eu quero ser testemunho, eu quero ser vida. Como eu ouvi de um rapaz um certo dia, ele fala: olha, eu trabalho para que as minhas ações falem quem é Jesus. Só que ele dizendo isso para mim, ele não sabia que eu conhecia um pedaço da vida dele, na qual ele era um mau pagador, na qual ele deu testemunho a uma pessoa que eu conheço, que ele não pagava suas contas para essa pessoa, mas ele disse isso para mim, e eu olhei para ele: será que ele está sendo farol? Então, amados, como ser farol? Como agirmos, como vivermos diante de Deus? E Davi, ele diz isso no Salmo 139. Ele estava preocupado com a imagem de Deus. Quantos aqui se preocupam com a imagem de Deus? Por muitas vezes eu sofri vários prejuízos para que Deus fosse glorificado, não para me engrandecer, mas porque eu tenho temor. Não que eu seja o melhor, porque eu não sou, ninguém é, mas porque eu tenho esse cuidado, eu tento ter o maior cuidado, mas ainda assim eu erro, ainda assim eu peco, mas nas minhas ações tem sempre o temor de não ser algo que entristece ao Senhor, que deponha contra o Senhor. Então, amados, nós estamos preocupados com a imagem de Deus? Quando nós, nessa noite, no momento Shekinah, nós nos colocamos com um desejo de: usa-me como um farol. Talvez você não estivesse preparado para isso quando esse tema foi lançado. Talvez você não estivesse esperando isso na semana Shekinah, no mês Shekinah, no mês em que nós lançamos alvos diante de Deus. Será que os nossos alvos continuam os mesmos para esse ano? Um deles que eu tenho perseguido e não tenho conseguido, por negligência minha. Já há alguns anos eu tenho como alvo ler mais de 5 livros durante o ano, que é pouquíssimo. Mas já alcancei os 5, mas não tenho conseguido ir além. Esse é um alvo. Mas e propósito? Propósito de fazer diferença. Um alvo, um propósito que acompanha a minha vida. É que antes que eu vá, meus irmãos conheçam o Senhor. Ontem foi aniversário do meu irmão caçula. Esse irmão há muito, ele tem uma divergência comigo. É um irmão amado, mas sempre teve tudo, porque era o caçula. Mas ele sempre me olhou diferente. E ele não conversa muito comigo. Ele está separado. Ele é uma pessoa, às vezes, muito difícil. E ontem, no aniversário dele, eu pensei comigo:
Ele deve estar sozinho, porque as duas pessoas que ele mais amava, minha mãe e a minha irmã, não estão mais entre nós. Então, eu imaginei comigo e comecei a pensar nele. E peguei uma mensagem e mandei no grupo da família, que é os familiares por parte do meu pai, na qual ele faz parte. E desejei a ele feliz aniversário, que Deus pudesse alcançá-lo. Foi nisso que eu imaginei sendo farol. E aí eu vi que ele viu a mensagem. Ele viu a mensagem de manhã, eu fui o primeiro a colocar, né? E as pessoas não sabiam, cumprimentaram ele. E ele só foi responder do meio da tarde para o fim. Eu acho que ele pensou muito. Aí ele pôs aquela setinha no grupo. Para mim, somente obrigado. Mas ainda assim, eu fiquei muito feliz dele ter me respondido. Eu fiquei muito feliz de não me segurar e enviar um desejo a ele. Ser farol, amados, não é algo fácil. Na leitura desta semana, da semana passada, quando nós vemos o autor bíblico relatar em Gênesis 1 a ordem da criação, e esse testemunho dele, né, ele relata essa ordem, ele coloca essa ordem em Gênesis 1, e ele nos dá a importância da base na relação ao que foi criado. A primeira coisa que Deus fez foi criar a luz. A luz é importante. A luz, ela tem seu valor. A luz, ela conduz. A luz, ela ilumina. É uma redundância, né? Mas nós precisamos estar firmados na luz, na brilhante estrela da manhã, na rocha que é Cristo. E como nós podemos ser farol, luz para os perdidos e caminho na escuridão? Quantos aqui já tiveram a oportunidade de conhecer um farol? Eu só conheci um. Hoje os faróis são diferentes do que eram no início. Mas o farol, amados, ele é uma torre alta, na maioria das vezes cilíndrica, construída geralmente de alvenaria, e fica localizado na costa dos países, né, ou nas regiões costeiras ou nas ilhas próximas. E eles ficam na parte mais alta, né, desses terrenos. O farol mais antigo, amados, que se tem notícia na história, é o farol de Alexandria. Esse farol, ele foi construído por volta de 280 a.C. por Sóstrato. Era um arquiteto grego. E o nome farol vem justamente do grego faro, que era o nome dessa ilha, que quer dizer da luz. Ser farol é comunicar aos viajantes. É isso que um farol faz. Ele comunica aos viajantes a entrada do porto, o lugar seguro para atracar. Ele comunica àqueles que estão perdidos que ali onde aquela luz está brilhando, e essa luz ela alcança em média 50 quilômetros mar adentro, ela diz que naquele lugar há terra seca, há um porto seguro. Nós cantamos aqui nesse hino: sonda-me, Senhor, e me conhece, quebranta o meu coração. E diz mais, diz que nós queremos ser como um farol. Olha o que este hino diz. Ele fala três coisas: ser como um farol que brilha à noite, que é o tema dessa noite.
como ponte sobre as águas e como abrigo no deserto. Ser farol fala de falar, fala de comunicar. Não é o que o farol faz? Comunica o local. Então, neste ano de 2021, ser um ano diferente, com certeza. Diferente do ano passado, sim. Mas qual deve ser a nossa intenção para com Deus? Qual deve ser os nossos alvos? Qual deve ser a nossa atitude para com Deus? Devíamos continuar buscando aqueles alvos naturais? Ser farol fala de uma ação direcionada à vontade de Deus. Fala de comunicar a palavra de Deus, de comunicar a Jesus para aqueles que estão à nossa volta. Quando nós cantamos ser ponte, ponte fala de ligação, de relacionamentos. Nós precisamos em 2021, mesmo com essa distância, ter relacionamentos baseados na palavra, relacionamentos que têm por finalidade edificação do corpo de Cristo, testemunho do corpo, e abrigo. Abrigo fala de ação. Em 2021, certamente, nós teremos oportunidades para comunicar Jesus. Nós teremos oportunidade para nos relacionarmos, para ligarmos as pessoas a Jesus, e teremos oportunidade, sim, de agirmos no nome de Jesus. Saber o que é um farol e qual é a sua função, faz parte hoje, faz parte esse ano, fará parte esse ano da minha vida e da sua vida. A função dos faróis, além de comunicar o porto, de livrar, era impedir que as embarcações afundassem. Quantas pessoas nós estamos vendo trilhando o caminho da morte? Quantas pessoas nós conhecemos que estão caminhando na direção da destruição da morte eterna? Ser farol fala de comunicar a essa pessoa que está perdida o caminho que é Cristo, como está em João 14,6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. 2021, com certeza, será o ano para mim e para você sermos farol, não só na vida de um, pode ser na vida de um sim, mas pode ser na vida de vários. Ser farol fala de também ser notado. O farol é visto. E como você tem sido visto? Tem sido visto como aquele que eu disse, com um péssimo testemunho, com apenas discurso? Como você pode levar alguém a Cristo se você mesmo não tem comunhão com Ele? Se você mesmo não passa do raso? Me desculpem, eu pedi muito ao Senhor que eu não fosse tão incisivo, mas ser um farol, amados, é como um modelo. Nós temos como um dos pilares imitar a Paulo e ao Senhor Jesus Cristo. E lá em 1 Coríntios capítulo 11, verso 1, Paulo fala aos coríntios justamente dessa necessidade de imitá-lo, assim como ele imita o Senhor Jesus. Nós precisamos, na semana Shekinah, neste mês Shekinah, colocar como alvo, como propósito, o nosso coração diante de Deus. Colocarmos o coração para sermos esquadrinhados, sermos peneirados, sermos esmiuçados, não com o intuito de desaprovar, mas para dizer: Senhor, se há isso na minha vida, me ajuda, porque eu quero testemunhar do Senhor.
ainda que de boca fechada. Eu quero que as pessoas conheçam a Cristo, ainda que eu esteja caminhando. Talvez você, ao ouvir tudo isso, diga: como eu posso me apresentar então diante de Deus? Sabe, muitos de nós têm dúvidas, sim, dúvidas como se apresentar diante de Deus, o que eu devo fazer, como eu devo chegar, porque nós sabemos que somos pecadores. Alguns acham que apresentar diante de Deus está no modo como nós vestimos, como nós falamos, está em posições corretas e etc., coisas naturais. E a maioria dessas coisas que nós entendemos como forma de nos apresentarmos diante de Deus, ela é apenas natural. Outros talvez olhem para o lado espiritual, outros talvez apliquem o seu coração diante de Deus, como Davi com ousadia fez assim. Ele não foi hipócrita, ele não foi presunçoso, ao contrário, Davi sabia quem era Deus. Muitos se voltam para a justiça própria, muitos se baseiam naquilo que fazem ou deixam de fazer, nos seus feitos, nas suas obras, mas nós sabemos que não é por obras, para que ninguém se glorie. Outros se firmam na sua religiosidade, mas então, como eu e você podemos nos apresentar diante de Deus? Isaías 1,19 diz assim, que Isaías fala que é preciso primeiro querer estar na presença de Deus. Diga: Senhor, eu nesta noite quero estar aqui, eu vim porque eu quis estar aqui. Amém? É o que diz, mas ele diz mais, que não basta querer, é preciso que nós venhamos a dar ouvidos ao que Deus está falando. Outra coisa, outra forma de nós nos apresentarmos diante de Deus, fala com espírito de humildade. O profeta Miqueias diz no capítulo 6, verso 8, o que Deus espera de nós é que nós pratiquemos a justiça, não a justiça humana, mas a justiça de Deus. Deus age com violência? Deus age com falsidade? Deus age com descaso? Deus age com desesperança? Não. A justiça de Deus é como eu vou saber a justiça de Deus? Quando nós aplicamos o nosso coração no modo, nos princípios de Jesus. Se você fizer essa pergunta: Senhor, como tu agirias nesta situação? Você saberá a resposta imediatamente. Você saberá como reagir. Ele diz, Miqueias, que o que Deus espera de nós é que pratiquemos a justiça, que amemos a misericórdia. O que é misericórdia? É não guardar mágoa, é saber que o outro erra, que o outro vai te ofender, que o outro tem opiniões a seu respeito que você não gosta, mas mesmo assim, nós temos que exercer misericórdia. Eu fui confrontado nessa palavra, porque eu entendo que algumas vezes falhei com Deus, e mais, além de amarmos a misericórdia, Miqueias diz que nós devemos andar com humildade para com Deus, andar em humildade para com Deus, ser um farol, é preciso que nós sejamos luz, e para ser luz nós precisamos aprender a entrar na presença de Deus, não com vestes, mas com espírito quebrantado, espírito de humildade para com o próprio Deus.
A base desse pensamento também está em Romanos 3,10, onde Paulo diz: não há um justo sequer. Sabe, quando nós nos apresentamos diante de Deus, nós temos que ter isso: Senhor, eu não sou justo, eu sou um pecador. Romanos 3,23 fala também que nós devemos entrar na presença de Deus com entendimento, que diz que, pois todos pecaram e carecem, necessitam da glória de Deus, aleluia. É assim que para que eu e você sejamos farol que brilha na noite, nós precisamos entender isso. Nós precisamos entender quem é Deus é que faz, quem é Deus é que nos justifica. O esquadrinhar que o salmista fala no verso 3, tem a ver com esses reconhecimentos, tem a ver com essa postura diante de Deus. A segunda coisa que nós precisamos é nos deixar ser guiados por Deus e não pelas nossas vontades. Ser um farol, como nós vimos, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau. Provérbios 4,18. Diz assim: mas a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Nos deixar ser guiados por Deus, amados, e não pelas nossas vontades. Essa é outra forma de nós nos aplicarmos a estar aptos a ser farol, a ser caminho, a ser luz, a ser direção para aquele que está perdido. Certamente eu e você conhecemos muitos testemunhos de pessoas que chegam e dizem: olha, um crente fez isso, um crente fez aquilo. Meu cunhado me disse conhecer um rapaz que nunca cumpre com as suas obrigações. Ele trabalhou com ele. Ele sempre chega atrasado, ele sempre diz que vai chegar em tal horário, vai entregar tal produto, e ele não entrega. Um outro também que fez um outro serviço para ele, que também confessa Jesus como Senhor e Salvador, fala: olha, eu estou chegando aí. Aí dá 5 horas depois, a pessoa não apareceu. Aí ele: não, estou aí pertinho, já estou chegando. Aí naquele dia ele não aparece. Aí meu cunhado olha e diz: ah, mas é o crente. E eu fico me perguntando: o que será que eu tenho feito? Será que eu também estou na boca dele? Será que eu estou na boca dos irmãos? Se eu estiver, me perdoe. Paulo, ele inicia o capítulo 12 da carta aos Romanos dizendo como eles deveriam se apresentar diante de Deus. Essa apresentação de Paulo, ela tem a ver com os nossos corpos, mas ela aponta também para um sacrifício vivo, santo e agradável, onde o modo de vida deve agradar a Deus. O que Paulo quer dizer nesse versículo é isso: o seu modo de vida, o seu testemunho, as suas reações, elas devem agradar a Deus. As suas ações, as suas reações, o seu modo de vida agrada a Deus? Você tem coragem de dizer isso? Para ser farol, amados, para ser luz para aquele que está perdido, para direcionar outros, nós devemos querer estar na presença de Deus. Nós devemos reconhecer, como Davi fez: sonda-me, Senhor, e me conhece. Se houver em mim algum caminho mau, me ajuda. Nós precisamos dessa humildade para entrar na presença de Deus. Muitos acham que entrar na presença de Deus é não se penitenciar,
passar privações, mas eu quero dizer para você que para estar na presença de Deus, a primeira coisa que nós precisamos fazer é sufocar as nossas vontades, sufocar a vontade de ficar em casa, sufocar a vontade de trabalhar, sufocar a vontade de fazer algo que não edifica a Deus. Eu lembro há uns 15 anos mais ou menos, quando eu era diácono, um dia eu tive uma DR com a esposa, e aquele dia eu fiquei tão irado. Na mesma hora o inimigo veio e falou: para que você vai para o culto hoje? Você não tem condição de cultuar o Senhor. E eu era o dia do meu serviço, da minha escala. Glória a Deus que o Espírito Santo falou: olha, você precisa ir, hoje é que você precisa mais. Amados, e foi nessa hora que eu sufoquei a minha vontade, e eu vim, e Deus passou um bálsamo no meu coração. Na minha conversão, antes da minha conversão, eu já tinha sido tocado, mas não havia sido batizado. Eu fiquei com uns primos e ele foi embora. No domingo seguinte, eu estava com muita enxaqueca. E o inimigo disse assim: para que você vai? Você gosta de sentar ali na frente, o louvor é tão alto, sua cabeça vai explodir. Era verdade, até certo ponto. Mas para uma pessoa que não havia sido batizada ainda, eu falei: eu não aceito isso. A minha vontade era deitar, enfiar a cara na cama no escuro, mas eu fui marchando da minha casa a pé até o culto. Cada passada a cabeça parecia um sino. Eu cheguei mais cedo, e naquele momento eu abaixei diante do Senhor. Eu ainda não tinha ideia nem de como orar, mas eu sei que eu apliquei o meu coração na presença de Deus. E quando eu me dei por mim, já era a segunda música do louvor, e eu estava pulando, como se nada tivesse acontecido. Eu fiquei estupefato, abismado, porque a minha dor de cabeça não sarava assim. Então, amados, nós precisamos nos deixar guiar por Deus, nos abdicar da nossa vontade, do nosso comodismo, para que nós possamos ouvir de Deus, e naquele momento você ter uma palavra para o dia seguinte, para ser instrumento de Deus, de salvação na vida de alguém. Porque muitas vezes nós nos perguntamos: Senhor, o que eu vou falar para o fulano? Como eu vou chegar no fulano? Como eu vou abrir a minha boca? Eu te digo: se deixe ser guiado por Deus, ouça a voz do Senhor. O Salmo 143:10, pode projetar aí, por favor, Catiúcia? Ele nos mostra mais uma vez, amados, a disposição do coração de Davi. Olha como ele age: faze-me justiça, ó Deus, e pleiteia a minha causa contra a gente ímpia, livra-me do homem fraudulento. Não é o 40, é 143, 10. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois és o meu Deus. Guia-me o teu bom espírito por terra plana. Olha que glorioso, sabe? Às vezes a gente tem a tendência a romantizar a palavra de Deus, a romantizar as ações de pessoas de épocas diferentes. O que será que Davi estava vivendo neste momento? Qual é o coração dele? O que ele estava passando? Eu não sei. Podemos estudar, mas ainda assim, independente do que ele estava passando, ele se humilhou diante do Senhor. A entrega de Davi revela um coração que se submete a Deus. Alguém humilde, mesmo sendo um rei.
Pede para que Deus o ensine a fazer a vontade dele. Sabe? Peça a Deus nessa noite, para que Deus te ensine a fazer a vontade dele, porque se você decidir nessa noite fazer isso, certamente 2021 você vai ser capacitado, você se tornará um farol que vai guiar outros, vai tirar os perdidos do mar das trevas. Ser um farol que brilha à noite é justamente isso. É a se abrir para deixar Deus fazer, para deixar Deus te capacitar, para deixar Deus te conduzir. Nós já estamos caminhando para o fim. Ser farol, amados, é ser um modelo a ser copiado. O farol que eu conheci, eu não pude entrar nele. Não era muito mais alto do que alguns prédios que tem aqui, devia ter uns 30 metros, eu acho. Mas eu imagino aquela torre, aquela construção, à noite brilhando. Os irmãos que pescam, que pescam à noite, que saem nos barcos à noite, ficam maravilhados quando no meio do rio à noite a gente vê aquelas luzinhas nas beiras, nas margens. É fantástico. Não sei porquê, mas te dá uma segurança, fala, olha, ali tem gente, ali tem socorro, ali tem alguém que pode me ajudar se eu precisar. Ser farol é trazer essa segurança, é mostrar a outros que Deus pode ser um porto seguro, que Deus tem um caminho perfeito, que Deus tem a salvação. É comunicar esta salvação, não de palavras, não de bocas vazias, mas do desejo de ser usado, do desejo de fazer diferença. Uma noite Shekinah. Esse ano eu quero, Senhor, eu quero fazer diferença. Eu quero ser usado sim, como este farol. Eu quero ser usado. Eu compartilhei com o pastor Alquimim. Tem um rapaz que está trabalhando numa obra lá na minha casa. E basicamente ele já recebeu tudo que tinha para fazer, ainda tem muito serviço. Os irmãos conhecem essa história? Ele fez aniversário logo após o meu, em novembro. Eu fui e dei um presente para ele, ele não esperava. Antes dele sair agora, ele ia para o Tocantins com os filhos. Eu adiantei muito mais do que que ele podia, né? Mas como é que eu vou deixar alguém no Natal não ver a sua família? Adiantei boa parte do que... Eu falei, agora eu estou nas mãos do Senhor. Ele é o meu Redentor, Ele vive. E mais, pedi a minha esposa que fizesse uma cesta. Ela fez a cesta, ela comprou, eu montei a cesta e deixei lá. Fiz ele me ajudar a carregar a cesta. Aí coloquei em cima da mesa a hora que ele estava para sair, dia 22. Ele estava dando tchau, tudo, agradeceu, ficou feliz. Eu disse para ele, eu posso orar com você? Ele não se negou, deixou. E eu orei com ele, amados. E tudo valeu a pena, porque eu disse ao pastor Alquimim, ele estava em lágrimas, um rapaz de 38 anos, uma bênção, mas não conhece ao Senhor. Ele estava em lágrimas, não pelo pouco que eu fiz, a ideia não é essa, mas ele não esperava que eu fosse orar com ele, que eu fosse apresentar ele diante de Deus, que eu fosse apresentar a viagem dele diante de Deus. E ele foi e tem me mandado fotos da família, tem me mostrado tudo, tem dito que, mandou até piqui hoje, disse que vai trazer piqui do Tocantins para mim, só um pouquinho, viu? Mas
ao receber essa palavra, mais uma vez: Senhor, eu quero continuar sendo farol. Eu quero conduzir outros a Cristo, e não só porque eu sou pastor, mas porque eu amo o Senhor. E você deveria desejar isso esse ano. Você deveria desejar ser verdadeiramente um farol que brilha à noite, conduzir outros ao Senhor, ser modelo. Quando nós passamos a fazer a vontade de Deus, nós passamos a condição de inspirar outros. Ao dizer nessa noite para você que você quer ser um farol que brilha na noite, diga também a Deus que você precisa que Deus faça como Ele fez com Davi, que o ajude, se humilhe diante de Deus, amados, para que você seja usado para edificar na vida de alguém, na vida de pessoas. Como eu disse, o farol de Alexandria, amados, ele tinha uma base quadrada. Essa base era constituída de granito e mármore para repelir a água, para dar sustentação. Da metade para cima ela era cilíndrico. E por quê? Eles explicam o porquê da maioria dos faróis hoje em serem cilíndricos, redondos, para que ele possa resistir ao ímpeto das tempestades. Quando o vento passa, não encontra resistência. Então, ser farol é preciso que nós sejamos resistentes às tempestades, que nós não tenhamos cantos, pontas, arestas que sejam motivo de virmos ao chão. E a parte de cima, que é a parte responsável pela luz, pela iluminação, era composta, hoje é tudo moderno, mas a maioria era tudo espelhos, amados, e espelhos múltiplos colocados para que de qualquer lado que a pessoa estivesse, seja daqui ou dali ou de lá, ela conseguisse ver a luz. Então, que você possa ser transparente, que de qualquer lado que alguém olhar para você, possa ver a luz, até nos lados que você não conhece, até nas ações. Sabe, o Senhor me disse agora aqui, eu lembrei daquele momento de Mateus 25, quando Jesus falou: olha, mestre, quando foi que fizemos isso para você? Quando te vestimos, quando te demos de beber? Jesus foi transparente. Nós precisamos ver a luz nas pessoas. Nós precisamos que essa luz do farol, ela alcance cada lado da minha vida e da sua vida. E por último, amados, o caminho eterno desejado por Davi, que nós vimos aqui, que diz assim: vê se há em mim algum caminho mau e guia pelo caminho eterno. Nós devemos desejar a cada dia esse caminho eterno. Nós devemos desejar este caminho eterno, assim como Davi desejou. E nós devemos também desejar o dia perfeito que era esperado por Salomão em Provérbios 4:18. O dia perfeito é o dia do Senhor. Ser um farol, amados, sempre nos fará passar pelo crivo de Deus, sempre nos fará ser esmiuçados, nos fará ser esquadrinhados, nos fará ser peneirados. Não pense você que ser farol vai ser fácil, mas se você estiver firmado na base, se você estiver na luz, se você estiver firmado na rocha que é Cristo, certamente você vai ser instrumento de Deus para que outros alcancem a vida eterna, para que outros alcancem a salvação, para que outros que estão perdidos possam vir a Cristo. Amém? Fique de pé. Nós já estamos partindo para o encerramento da palavra e um momento de Shekinah. Então, diante de tudo que você ouviu nessa noite, aplique o seu coração,
que em 2021, cada um de nós, amados, os que creem que Jesus morreu e ressuscitou, os que confessaram a Ele como seu único Senhor e Salvador, que nós possamos realmente ser farol, que nós possamos realmente ser luz na escuridão, que nós possamos mostrar ao perdido o caminho que é Cristo. Que a glória de Deus possa habitar ricamente, não só na minha vida, mas na sua vida e na vida daquele que ouve essa palavra. Que nós possamos ser inspiradores de outros nesse ano de 2021, ano que estamos distantes, ano que as coisas estão diferentes, ano em que nós precisamos mais do que nunca demonstrar o amor de Cristo, mais do que nunca ser luz na escuridão, ano que nós precisamos mais do que nunca dar um testemunho de vida. E para isso você precisa se alimentar da palavra, e para isso você precisa congregar, para isso você precisa participar. Vamos buscar a Shekinah de Deus, vamos buscar a presença de Deus juntos, vamos nos fortalecer juntos, vamos ser farol, vamos ser abrigo no deserto, vamos ser ponte sobre as águas, mas vamos ser aquilo que Deus quer que nós sejamos. Amém? Senhor Deus, Pai amado, nesta hora, em nome de Jesus, Senhor, eu apresento cada um aqui nesta noite, Senhor, cada um que ouviu a Tua palavra neste templo, Senhor, cada um que ouviu essa palavra, Senhor, nas redes sociais, nas mídias sociais, independente disso, Senhor, que nós possamos ter, oh Deus, a ousadia, ter a coragem, Senhor, de fazer como Davi e clamar ao Senhor por ser esmiuçados, não, Senhor, com o intuito de desistirmos, mas com o intuito de clamar ao Senhor ajuda-nos, ó Pai, a iniciar este ano, a viver este ano como um farol, em nome do Senhor Jesus, Pai, alcança, Senhor, para a honra e glória do Teu santo nome, amém? Pastor Edgar.